Olá! A gente ouve falar da Constituição Federal o tempo todo, né? E ela pode parecer um documento enorme, super complexo. Mas se a gente olhar para a essência dela, a ideia é até bem simples. A Constituição é um escudo. Um escudo que protege cada um de nós contra o poder do Estado, que às vezes pode ser bem grande. Vamos juntos desvendar como funciona essa proteção. Essa pergunta aí na tela é o nosso ponto de partida. Porque, vamos combinar, de que adianta ter um direito se a gente nem sabe que ele existe, não é mesmo? Conhecer esse direito é o primeiro passo para poder usar. Então, vamos descobrir quais são as principais ferramentas que a nossa Constituição oferece. Vamos começar pelo que está mais perto da gente, o nosso cotidiano. Muitas vezes a gente nem se dá conta, mas esses direitos constitucionais estão em ação o tempo todo, desde uma compra no supermercado até a nossa relação com os bancos. Pensa só, em qualquer compra que a gente faz ou quando temos um problema com o banco, a Constituição diz com todas as letras que o Estado tem que defender o consumidor. E essa ordem é tão séria que deu origem ao Código de Defesa do Consumidor. E olha, não adianta banco vir com desculpa, viu? O Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo. O código vale para eles também. É uma proteção muito real no nosso dia a dia. Outro direito fundamental é a transparência. Qualquer pessoa pode pedir informações para o governo. Não importa se é sobre um interesse particular seu ou algo que afeta a comunidade inteira. A regra é clara, o poder público tem que ser transparente. Mas claro, como quase tudo no direito, esse direito não é absoluto. A própria Constituição coloca alguns limites para proteger interesses maiores. Informações que, por exemplo, colocam em risco a segurança do país, ou que invadem a intimidade, a vida privada de uma pessoa, essas sim podem ser mantidas em sigilo. É sempre uma busca por equilíbrio. Agora, vamos para um cenário onde a coisa fica mais séria, quando uma pessoa se vê de frente com o sistema de justiça. É nesses momentos que o nosso escudo constitucional precisa ser mais forte do que nunca, para garantir que tudo seja justo e imparcial. A primeira grande garantia aqui é o tal do princípio do juiz natural. Que nome, né? Mas a ideia é simples. Ninguém pode ser julgado por um tribunal criado de última hora só para analisar aquele caso específico. O julgamento tem que ser feito por um juiz ou tribunal que já existia antes do fato acontecer. Isso é essencial para garantir imparcialidade. A diferença é gigantesca. De um lado, a gente tem o juiz natural, uma garantia de processo justo. Do outro, o tribunal de acessão, que é expressamente proibido no Brasil. Um exemplo histórico famoso de tribunal de acessão foi o de Nuremberg, criado depois da Segunda Guerra Mundial só para julgar os líderes nazistas. Esse princípio é poderoso. Ele é conhecido como acesso universal à justiça. A ideia é que nenhuma lei, nenhum ato pode criar um muro que impeça uma pessoa de levar uma reclamação à justiça, seja por um direito que já foi violado ou por um que está ameaçado. Claro que existem regras e procedimentos, mas a porta da justiça não pode ser trancada. E aqui está um exemplo prático e muito claro disso. O STF decidiu que o governo não pode exigir que alguém pague um imposto primeiro para só depois poder discutir na justiça se aquele imposto é devido ou não. Isso seria criar uma barreira de dinheiro para o acesso à justiça e isso, segundo o Supremo, é inconstitucional. Agora, a gente chega no teste final do nosso escudo. Os limites que a Constituição coloca no poder mais drástico que o Estado tem, o poder de punir. E aqui, as regras são muito, mas muito rígidas. Essa analogia da máquina do tempo é perfeita para entender isso aqui. A regra geral é que a lei penal não volta para o passado. Se uma lei nova, mais dura, é criada hoje, ela só vale para os crimes cometidos de hoje em diante. É o efeito ex nunc. Mas, e aqui que está o pulo do gato, tem uma exceção. Se a lei nova for mais benéfica para o réu, aí sim ela vira uma máquina do tempo. Ela pode voltar ao passado para beneficiar quem cometeu o crime lá atrás. É o ex tunc. Nesse ponto, a Constituição é direta e reta. Essas penas que estão na tela são absolutamente proibidas no Brasil. Nada de pena de morte, a não ser na situação extrema de uma guerra declarada. Nada de prisão perpétua, hoje o nosso limite máximo de pena é de 40 anos. E também estão proibidos os trabalhos forçados, o banimento e qualquer tipo de pena cruel. São limites que não podem ser mudados. Esse quadro resume bem como os crimes mais graves são tratados. Repare que todos eles são inafiançáveis, ou seja, não dá para pagar a fiança e esperar o julgamento em liberdade. Agora, olha só. Racismo e ação de grupos armados são também imprescritíveis. O Estado pode punir a qualquer tempo.
Já a tortura, o terrorismo, os crimes hediondos e o tráfico são diferentes. Eles prescrevem, têm um prazo para punição, mas não podem receber graça ou anistia, ou seja, não podem ser perdoados. É por isso que tem aquele famoso macete, os 3T não têm graça. Ok, a gente viu tudo isso, mas, na prática, como é que se defende esses direitos? Bom, a Constituição nos dá uma verdadeira caixa de ferramentas para isso. São os chamados remédios constitucionais. O habeas corpus é, sem dúvida, o mais conhecido. Ele é o grande guardião da nossa liberdade de ir e vir. Se alguém é preso ilegalmente ou está na iminência de sofrer uma prisão ilegal, o habeas corpus é a ação que pode garantir essa liberdade. Em seguida, temos o habeas data. Ele garante o direito de uma pessoa acessar e, se for o caso, corrigir as informações que o governo ou entidade de caráter público tem sobre ela. É uma ferramenta para a gente ter controle sobre os nossos próprios dados. E, por fim, tem o mandado de segurança. A gente pode pensar nele como uma ferramenta para quase todo o resto. Quando um direito claro, óbvio, é violado por uma autoridade e a situação não é nem de habeas corpus nem de habeas data, é o mandado de segurança que entra em campo. É uma ferramenta super versátil e essencial. E essa é a ideia central. Todos esses princípios, todas essas ferramentas que a gente viu, elas formam o tal escudo do cidadão. Não são só palavras bonitas num documento, são mecanismos de verdade para defender a liberdade e a dignidade de cada um. E a gente termina com essa provocação. Saber que esses direitos existem é o primeiro passo, é a base de tudo. Mas o passo seguinte é a nossa vigilância e a nossa ação para defendê-los quando for preciso. E aí fica a pergunta no ar: a gente está preparado para essa tarefa?